Falando por você, filosofia e educação no rádio e no podcast. Um projeto de extensão do curso de licenciatura em filosofia, Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesta segunda edição, serão lidos e comentados textos de mulheres, filósofas professoras do Prof. Filo Campus Caicó, UERN. Episódio 9. Texto escrito por Isanete de Medeiros Costa. Leitura e comentários de Francisco Jackson. Caros colegas, a filosofia chegou à minha vida em 2006. Nesse ano, iniciei minha jornada pela filosofia por intermédio da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Aos poucos, eu fiquei encantada com aquele novo mundo que se abria diante de meus olhos. Em meus anos de estudos anteriores, nos níveis de ensino fundamental e médio, a disciplina filosofia não se fez presente. Porém, percebi que a atitude filosófica, o ato de questionar o mundo à minha volta, sempre esteve presente. Tive bons mestres, na escola e na vida, que me ensinaram a colocar pontos de interrogação diante de quase tudo na vida. Comecei a perceber que talvez a atitude filosófica sempre tivesse um lugar em minha vida. Mas como a atitude filosófica estava presente em minha vida se eu não tive acesso ao pensamento dos filósofos? É possível desenvolver tal atitude sem a tradição? A velha pergunta se repete, e a minha resposta é não. Por mais que nossos jovens tenham uma tendência natural ao questionamento, é necessário oferecer-lhes um suporte teórico necessário para que os mesmos desenvolvam o filosofar. Nos anos em que cursei filosofia na UERN, também lecionei essa disciplina no ensino médio na rede pública estadual de ensino, como professora contratada temporariamente. Em 2015, assumi a mesma função como professora efetiva. Ainda durante a graduação, pude me deparar com as dificuldades da educação institucionalizada. Na academia, vimos uma perspectiva para o ensino de filosofia que, com muita dificuldade, poderia se efetivar na prática. Como ensinar filosofia, como ensinar o filosofar em 50 minutos semanais e dar conta das outras tarefas que a professora precisa desempenhar em cada aula. Preciso fazer a frequência, o que significa chamar nominalmente cerca de 40 pessoas, anotar as faltas justificadas, receber trabalhos, esclarecer dúvidas. E todos os bimestres têm os eventos escolares. Cada professor precisa utilizar suas aulas para trabalhar os temas desses eventos. Diante de tantas tarefas a serem executadas em pouco tempo, onde fica o conhecimento filosófico? É preciso fazer um malabarismo para dar conta de tudo isso. É preciso retornar à infância e inventar novas formas de agir. É necessariamente reinventar a prática docente e se reinventar nesse processo. Muitos erros foram cometidos nesse percurso, sempre tentando fazer o melhor possível. Houve uma época em que eu seguia o que estava prescrito no livro didático religiosamente. Houve outra época, quando a filosofia passou a ser cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em que o foco eram os conteúdos cobrados nesse exame. Apenas esses conteúdos pareciam importar, pois representavam a entrada dos alunos na universidade. A história da filosofia era privilegiada em detrimento do filosofar. Sem perceber, acabei me tornando uma professora conteudista. Ao refletir sobre minha prática, percebi que esse não era o caminho mais adequado e recalculei a rota. Era necessário trazer os alunos para o centro do processo educativo e repensar minha postura enquanto professora de filosofia. Mesmo sabendo da importância do filosofar, ele não estava presente em minhas aulas. Eu também fui inserida na burocracia do sistema.
Era necessário me reinventar enquanto professora para atingir os objetivos por mim almejados. Tive que me perguntar novamente: por que ensino a filosofia que ensino? Para que ensino a filosofia que ensino? Para quem ensina a filosofia que ensino? Minha prática está em consonância com as respostas a essas perguntas? Esse é um exercício de autoquestionamento que tenho tentado fazer sempre. Ao enveredar pelo ensino da filosofia, é preciso inicialmente e frequentemente questionar o que é a filosofia. Penso que a filosofia é, antes de mais nada, uma ação. Não se faz filosofia apenas repetindo o que os outros pensaram, embora esse seja um ponto de partida possível. A filosofia consiste em uma atividade de reflexão sobre conceitos, por meio de qual é possível aprimorar as potencialidades daquele que reflete no que diz respeito à argumentação crítica, elaborando seu próprio pensamento, refletindo criticamente sobre o mundo à sua volta. O que fazer a partir dessa afirmação? Creio que para desenvolver tais potencialidades é necessário dar autonomia aos alunos, permitir que eles se coloquem como parte do processo. É interessante considerar aquilo que interessa aos alunos. Suas sugestões podem ser adaptadas para serem transformadas em questões filosóficas. Dessa forma, podemos sair do conhecimento engessado, da simples repetição. Ao observarem os livros didáticos que apresentavam apenas a filosofia ocidental, era comum surgir questionamentos por parte de alguns alunos. Eles questionavam o porquê de haverem poucas mulheres na filosofia. Todos os filósofos são brancos? Não existe filosofia na África? Existem filósofos brasileiros? Diante dessas questões, busquei me desvencilhar do conhecimento catedrático, embora ele ainda predominasse no currículo. Adicionar às aulas filósofas mulheres e estudarmos sobre a influência do patriarcado em nossa sociedade, surgiram discussões sobre o machismo e o feminismo. Adentrarmos a filosofia africana e ressaltarmos o branqueamento histórico de filósofos negros. Nesse ponto, falamos sobre o racismo, que muitos alunos enfrentam diariamente. Ao falarmos sobre os filósofos brasileiros, nos deparamos com o etnocentrismo, que se faz presente em nossa sociedade e até os dias atuais. Por que ensinar a filosofia que ensino? Para quem ensina a filosofia que ensino? Porque a filosofia deve buscar o desenvolvimento do pensamento crítico. Para tanto, o aluno precisa ter uma base teórica fundada na tradição filosófica. Porém, não devemos esquecer de que há um conhecimento além do catedrático, e ele deve ser visitado. Ensina a filosofia que ensino, porque a filosofia não deve servir para nos colocar amarras, mas para nos libertar, para fazer com que desenvolvamos um novo olhar sobre nós mesmos e sobre a nossa história. Ensino filosofia para seres pensantes, cheios de sonhos e muitas vezes desmotivados com o ensino. Pessoas que, em sua maioria, já possuem independência financeira e que, por isso, não acham a educação muito importante. Isso dificulta muito o trabalho docente. Antes de ensinar, é necessário cativar esses alunos e convencê-los da importância do conhecimento. Como fazer isso? É uma das coisas mais difíceis com as quais me deparei nessa profissão. Como ensino a filosofia que ensino? Tento buscar alternativas que envolvam os alunos e os motivem na busca pelo conhecimento. Trago propostas das discussões filosóficas que estão relacionadas com suas vidas e os instigue a problematizá-las. Durante os debates, tento fazer com que eles revejam suas opiniões e tentem fundamentá-las com argumentos autênticos, que sejam coerentes e válidos. Esse processo não é simples nem fácil. Requer o envolvimento e o empenho dos alunos, o que nem sempre é possível. Venho tentando aprender com o processo e me reinventar a cada dia. Tento fazer do questionamento de minha própria prática o ponto de partida para a melhoria constante do processo de ensino e aprendizagem. Esse texto é um mergulho pessoal na experiência de ensinar filosofia.
A Isanete compartilha como descobriu a filosofia e como isso se tornou uma parte essencial em sua vida. Ela fala sobre as dificuldades de ensinar filosofia em escolas, especialmente quando há tanta pressão para cobrir conteúdos específicos para exames como o Enem. O mais interessante é como ela tenta tornar as aulas mais dinâmicas e relevantes, incorporando discussões sobre questões contemporâneas como feminismo e filosofia africana. Isso ajuda a conectar o conteúdo com a realidade dos alunos, tornando o aprendizado mais significativo. O texto mostra a importância de estar sempre repensando e ajustando a prática docente para realmente engajar os alunos e estimular o pensamento crítico. Por fim, o texto é um ótimo exemplo de como a prática docente pode evoluir e se adaptar para atender às necessidades dos alunos e ao objetivo maior da filosofia: promover um pensamento mais crítico e questionador. É uma leitura que mostra a importância de se questionar constantemente a própria prática para melhorar a educação filosófica. Acabamos de apresentar a segunda temporada do podcast Falando por Você. Esperamos que este momento de escuta tenha proporcionado uma reflexão singular sobre o papel das mulheres na filosofia. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe e continue acompanhando nas nossas plataformas digitais. Esperamos você no próximo episódio.